Bom dia. Bom dia! Essa manhã vamos trabalhar juntos sobre o repertório das canções entre o primeiro e o segundo grau e as bases que dão esse repertório para a continuação da educação musical. Le répertoire de chansons est très important parce que c'est le centre de l'éducation musicale. O repertório das canções é muito importante porque é o centro da educação musical. Donc je vous l'ai dit pour les séances précédentes. Eu já disse nas outras vezes, Le développement auditif, o desenvolvimento auditivo e vocal, le développement rythmique par les frappés, o desenvolvimento rítmico pelos batimentos, ce sont des éléments tous séparés são elementos sempre todos separados pour pouvoir bien les comparer, para poder comparar entre eles mettre en esses évidence elementos les qualités particulières de chaque élément de la musique. e podermos colocar as qualidades e individualmente as qualidades desses elementos na música. Avec la chanson, on retrouve une partie très globale. Com as canções a gente encontra na verdade uma parte muito global. Puisque la chanson, c'est un texte, une mélodie, un rythme et une harmonie. Pois a canção ela tem um texto, ela tem uma melodia, um ritmo e uma harmonia. Le plus particulier de la chanson par rapport à la mélodie qu'on a pu voir dans la première partie du roman, A particularidade das canções em relação à melodia que a gente já viu no desenvolvimento auditivo c'est justement le texte. é justamente o texto. Du moment que vous chantez un texte, c'est apparenté à une chanson. Então, na hora que vocês cantam um texto na música, logo vocês têm uma ligação com essa parte do que chamamos nós canções. Donc, le texte est l'élément premier, peut-être le plus important dans la chanson, parce que c'est le sens et qui raconte. Então, o texto é muito importante porque, na verdade, é o fundamental, poderíamos dizer, nas canções, pois é ele que dá um sentido, o texto dá um sentido da canção. Donc il faut soigner cette qualité du texte et les différences avec d'autres textes, d'autres chansons. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com o texto e também em relação a comparar esse texto com o texto de outras canções. Pour autant, ce n'est pas pour chaque chanson un arbre cherché, des textes. A gente não precisa sempre procurar textos complexos ou literários. Il s'agit quelquefois de chansons avec deux mots, trois mots. Às vezes são canções com 2 ou 3 palavras unicamente. Et c'est donc l'intention qui est derrière les mots. É a intenção que está atrás das palavras que vai ser importante. Pour les petits enfants, Para as pequenas la crianças, chanson sera aussi un moment d'apprentissage de vocabulaire nouveau. será também um momento de poderem aprender um novo vocabulário. Donc il ne faut pas craindre d'avoir des mots qui ne sont pas d'un usage tout à fait courant pour l'enfant. Então a gente não precisa recear de termos palavras que talvez as crianças não empreguem de maneira corrente. C'est une façon justement de le faire grandir. É, na verdade, uma maneira de fazer ele crescer e desenvolver a sua linguagem. C'est aussi le moment pour un petit enfant qui est dans les débuts de sa vie de langage de perfectionner la prononciation. É também, nesse momento onde a criança está aprendendo a desenvolver a sua linguagem, um momento de aperfeiçoar a sua dicção. Il pourrait y avoir des chansons juste pour la formation, les différences de di, des choses comme ça. Poderiam ter, por exemplo, canções onde
onde a gente vai trabalhar mais sobre a fonação e pequenas diferenças fonéticas. Alors, sans rentrer dans le côté presque thérapeutique de l'orthophonie. Então, não precisando ir até a ortofonia e no lado terapêutico da ortofonia, on fera attention dans notre manière de chanter et celle de chanter des enfants à la qualité de la prononciation. então vamos fazer muita atenção na nossa maneira de cantar e exemplificar e na maneira com a qual as crianças irão cantar a pronunciação desses textos. Alors, la prononciation, ça n'est pas spécialement de articuler tout. Então, a pronunciação não significa unicamente de articular todas as coisas. C'est souvent une bonne intention d'un professeur de musique É, na verdade, uma boa intenção do professor de música pour améliorer la prononciation. para melhorar, assim, a pronunciação para que vocês possam bem compreender o texto. En réalité, on ne comprend pas bien, mais quelquefois, moins bien. Mas, na verdade, com isso, às vezes se compreende melhor ou, na verdade, menos bem o texto. Vous voyez, le côté extérieur exagéré n'apporte pas. Esse lado exterior exagerado, muitas vezes, não traz nada de melhor. Alors, la prononciation, c'est la qualité des consonnes. Na verdade, a pronunciação é a qualidade das consoantes C'est aussi de faire chanter les voyelles. e de fazer cantar as vogais. Et une chanson, c'est une séquence très courte, Na verdade, uma canção é uma sequência bastante curta, souvent 10-15 secondes, na verdade, 10, 15 segundos já temos uma canção, mais qu'on peut répéter beaucoup. mas que podemos repetir muitas vezes. Et alors, en les répétant, on peut améliorer la diction d'un jeune enfant. Então, na verdade, repetindo várias vezes, podemos também melhorar a dicção da criança, a pronunciação da criança. D'ailleurs, il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage de langues étrangères qui partent aussi des chansons pour se familiariser avec la prononciation. Inclusive, temos vários métodos de aprendizado de línguas estrangeiras que trabalham com canções para o aprendizado do vocabulário e da pronunciação da nova língua que eles estão aprendendo. Pour l'éducation musicale du premier degré, Para a educação musical do primeiro grau, on aura donc un répertoire avec des chansons qui ont un petit ambitus. a gente vai trabalhar principalmente com canções que têm um pequeno âmbito sonoro, poucas notas. Alors cet ambitus, ça va être sur le 2/3, sur un triplo, Pode ser sobre uma terça, sobre 4 notas, jusqu'à 5 notes até 5 notas. dans la quinte, Vamos ler a quinta. de façon à ce qu'on puisse préciser aussi l'intonation. Isso, particularmente para que a gente possa melhor cultivar a afinação, a entoação. Et donc à partir du moment où l'enfant connaît la chanson dans une certaine tonalité, Então, a partir do momento onde a criança conhece já a canção numa certa tonalidade, on va transposer. a gente vai transpor esta canção num outro tom. Peu à peu élargir son registre vocal. E, através dessa transposição, aos poucos ele vai aumentar o seu registro vocal. Mais dans le même temps, Mas, ao mesmo tempo, on va aussi l'imprégner d'un répertoire plus riche, a gente vai impregnar a criança com um repertório mais rico, plus riche au plan des intervalles, tanto do ponto de vista dos intervalos, mais rico do ponto de vista dos intervalos, et plus riche aussi de l'histoire que racontent les chansons. e também mais rico das histórias que contam as canções. Parce que si on part seulement de 2 ou 3 notes, et après, quand ça va bien, on va ajouter une quatrième, puis une cinquième, Porque se a gente quiser dogmatizar um pouco e só fizermos 3 notas, e quando tudo estiver muito bem passar para 4 notas, quando tiver 4 notas passar para 5 notas, même si la qualité sensible et expressive de ces chansons peut être totale, mesmo que talvez a qualidade sensível dessa experimentação seja ótima, il faut aussi utiliser un bain de choses plus complexes.
eles têm que também se molharem num banho, vamos dizer, mais largo, de coisas mais complexas. Et pour ça, je vous mets toujours en regard, en parallèle, le fait que la musique est un langage et son apprentissage suit les mêmes progressions que le langage matériel. Então, para isso, a gente pensa sempre que, digamos, o fio condutor é o mesmo aprendizado da música com o aprendizado da língua materna. Podemos comparar esses dois. Et dans l'apprentissage de la langue maternelle, E no aprendizado da língua materna, il y a des mots importants, on va temos palavras importantes que vamos repetir e precisar. que l'enfant entend quand même. Mas a criança, na verdade, ela ouve todas as conversas em volta dela que possuem um vocabulário muito mais largo. Donc il va toujours les deux. Então tem sempre os dois. C'est pareil pour la musique. É a mesma coisa para a música. Les chansons, on va soigner la qualité de la prononciation, de l'intervalle, de l'intonation. Então, com essas canções a gente vai realmente cuidar muito da afinação, do texto das canções, mas também Et des chansons un peu plus larges qui racontent quelque chose qui donne envie de chanter. Mas também vamos ter canções que têm, vamos dizer, que são mais complexas e que vão dar à criança a possibilidade, o gosto de cantar essas canções mais complexas, porque elas são belas, por qualquer motivo. Alors, on va chanter quelques chansons, Então a gente vai hoje cantar algumas canções, en commençant justement par une chanson de 2 notes. com uma canção que só tem 2 notas. Et qui va aussi être très précieuse dans les débuts de l'instrument plus tard. E essa canção, na verdade, pode ser bastante importante, preciosa, quando as crianças aprenderem o instrumento. Je vous donne le texte en français Ele vai dar o texto, vai cantar em francês, pour que Angela puisse trouver une petite traduction, au moins le sens du texte. então, pelo menos para que a gente possa, com carne, nesse segundo a gente estava improvisando, achando um texto que pudesse colar nesse tipo de canção. Début, donc, les 2 cloches font Ding-dong, os 2 sinos fazem ding-dong. Os sininhos tocaram, você sabe? Os sininhos tocaram. C'est pas trop compliqué, n'est-ce pas? Não é muito complicado, não é? Alors, on le chante et puis je vous accompagne. Tá bom, então vamos cantar isso e ele vai acompanhar. Esses são os sinos que estão bem longe. Eu vou me aproximar desses sinos. Ele fez um pouquinho diferente com o piano. Escutem. Non, si on chante toujours comme. On est toujours dans le même caractère. Assim a gente está, se a gente repetir sempre, a gente está no mesmo caráter. Et
très vite, vous allez vous-même vous E ennuyer. vocês aos poucos vão se cansar. Donc vous devez changer ces cloches. Então tem que trocar os sininhos, o caráter dos sininhos. Même si je garde le même intervalle, je tire Mesmo mantendo o mesmo intervalo. Pianíssimo, outros sinos. cette chanson qui a 2 notes. Essa canção com apenas 2 notas, Je disais qu'elle allait être utile pour l'instrument plus tard. eu disse para vocês que ela poderia ser útil no aprendizado instrumental. On l'appelle une chanson avec 2 notes mobiles. A gente chama isso com 2 notas móveis. Parce qu'on peut garder la même alternance entre les deux sons Porque a gente pode manter essa mesma alternância entre esses 2 sons et changer l'intervalle. e trocar o intervalo. Ding dong, ding 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 ding dong. Não funciona. Ding dong, ding ding dong. Ding dong, ding ding dong. Outros sinos. Voilà, vous voyez le principe de ces notes mobiles. Então vocês viram qual é o princípio dessas notas móveis. Et là, je pense vraiment tout de suite au moment où l'enfant va pouvoir jouer ça avec son instrument. Então isso eu já penso qual vai ser esse momento que a criança vai também poder tocar isso no seu próprio instrumento. S'il est avec le violon, Ou com violino, on va jouer sur le cordel. por exemplo, a gente vai poder tocar sobre as cordas soltas, a quinta, o pizzicato, Les cordes de la guitare, as cordas da guitarra, les premiers sons qu'il pourra jouer avec la flûte o traversière, primeiro som que ele vai poder tocar também com a flauta transversa, et des caractères différents. com caráteres diferentes. Donc, avec une même chanson, on peut aussi tout de suite changer le caractère. Então, com a mesma canção, a gente pode facilmente trocar o caráter dela. Changer aussi la vitesse. Também mudar a velocidade com a qual cantamos, o tempo. Ça va faire avec le caractère. Isso também vai com caráter. On peut aussi l'harmoniser. A gente também pode harmonizar essa canção Et diferentemente. à même intervalle, on va trouver une autre couleur. E assim, o mesmo intervalo achará diversas cores diferentes segundo o acompanhamento, a harmonização. C'est le j'ai le même intervalle. Eu tenho esse intervalo, En majeur. eu fiz em maior e menor, já muda completamente o caráter. D'accord? Donc, ça veut dire que quand je chante même les mêmes sons, Até quando eu canto os mesmos sons, avec la ré, se eu tenho, por exemplo, Lá e Ré, eh bien cela serait non pas la même couleur.
esse lá e esse ré não terão a mesma cor. La couleur s'invègne. A cor, na verdade, ela é impregnada pela harmonia. Et s'imprègne aussi vocalement. E isso impregna também a parte vocal. Une autre chanson Uma outra canção, avec deux notes. com duas notas também. Une chanson qui est pour nous très importante. Uma canção que pra gente a gente utiliza muito, que é muito C'est importante, une base de l'intonation future. para podermos edificar a entoação futura, a afinação futura. Je vous la chante en français. Ele vai cantar em francês. É uma queixa, muito queixoso, é um momento assim. Très lumineux. E depois, bem luminoso, Avec le même point de départ. com o mesmo ponto de partida. Donc c'est pour comparer le demi-ton. É para comparar o meio tom com o tom. Tu veux les faire chanter? Olha, a letra não é ideal, mas não. Oh, procurei, mas você não estava aqui. Estou feliz e por isso vou cantar. Não combina nada, não rima nada, mas o que a gente achou em 2 minutos. Procurei, mas você não estava aqui. Estou feliz e por isso vou cantar. Ma chère Angela, ne s'attendait pas à ce que j'avais autant à contribution. Ele disse que eu não sabia que ele ia me botar tanto a contribuir com ele. Alors, maintenant, mettons que pour simplifier, Para simplificar et en même temps, c'est de la façon d'apprendre la chanson. e para que possamos também entrarmos no processo do aprendizado de uma canção. Les paroles en français sont très courtes, il y a peu de mots. As palavras em francês são muito curtas, tem poucas palavras. Alors, je vous propose de vous l'apprendre en français, Então, vocês vão aprender essa canção em francês. et ensuite, vous pouvez chacun E cada um pode procurar une uma adaptation adaptação personnelle pessoal qui illustre cette comparaison entre ce mineur para ilustrar, na verdade, esse menor com o maior, né? A segunda menor com a segunda maior. Isso quer dizer, eu quebrei. Ai, 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 eu quebrei. Ele quebrou o braço da bonequinha. J'ai cassé
Agora com acompanhamento. Vocês cantem com acompanhamento. De novo, por favor, ele vai escutar agora como vocês estão cantando. Muito bem. Vocês observaram que vocês foram implicados no processo, mas sempre cantando a canção. Isso é primordial. O sentido das palavras do texto são também muito importantes. Naturalmente, entre o francês e o português precisa de uma tradução. E muitas vezes a gente tem que explicar, talvez, palavras, o sentido de certas palavras que as crianças não conhecem. Se por acaso o sentido não for fácil de entender, então a gente pode explicar depois, mas primeiro a gente faz elas cantarem, né? Então, na verdade, musicalmente é mais importante de começar pela canção, pela música, do que por explicações sobre o texto. Então, o primeiro dia do aquecimento vocal da manhã que fizemos com a segunda com o Benjamin, na verdade o Thibaut, que estava acompanhando, pensava que vocês conhecessem essa canção. E na verdade, todo o aquecimento vocal foi feito sobre esta canção que acabamos de cantar. Mas vocês não conheciam a canção. Mas a gente pode fazer agora, por exemplo? Vocês podem vocalizar nesse lado aqui, por favor.
Mas vocês tinham, na verdade, conservado a expressividade dessa segunda menor. Isso foi muito importante. Une autre chanson qui est aussi assez fondatrice de cette intonation. Outra canção que pode ser bastante importante nos fundamentos da afinação, da entoação, e que eu não ouvi ontem, então a gente podia introduzir hoje, que não foi apresentado por Carmen, mas talvez Carmen tenha uma tradução. On balance en cadence. Como é que é? Por favor. Eu balanço docemente. Eu balanço docemente, eu balanço e isso é bom. E isso é bom. Mais uma vez, eu balanço docemente, eu balanço e isto é bom. Eu comecei a balançar porque as crianças não tiram o balanço. A partir desse tom. Aqui também vocês têm essa comparação entre o maior e o menor. Também o âmbito da canção, que não é muito grande. Uma quarta. E no interior tem esse cromatismo muito lindo dessa subida, né, que vocês cantaram no final. Tem o serve para o balancear, uma impregnação primeiro para as crianças, as crianças vão aprender a canção, lógico, e quando eles vão chegar no solfejo, e que a gente vai retomar esta canção. Num certo momento as crianças vão aprender nessa canção, com esses meio tons, a dizer, né, o ré bemol e depois subindo o dó sustenido. O meio tom cromático, o diatônico, que é diferente.
ça, c'est présent pour le professeur. Para o professor, desde o início, ele já sabe que mais tarde essa canção servirá para introduzir. Disons qu'il y a un type de répertoire de chansons Tem certo tipo de repertório de canção qui peut être seulement pour le plaisir de chanter, que pode ser somente para o prazer de cantar et il est extrêmement important. e que também é muito importante, de que se tenha Il est prazer sempre de cantar. Mais il y a aussi un répertoire qui est pensé pour un moyen terme, voire un long terme. Então, nós temos outras canções que são previstas para um médio, para o futuro, digamos, para ou a curto ou a longo termo. Donc, des chansons de 2 notes, de 3 notes, qui ont ce caractère variable. Então, essas canções que nós acabamos de fazer, que tem um caráter reduzível e variável. Il y a aussi des chansons pour lesquelles les enfants peuvent inventer des paroles. Temos também canções que as crianças podem inventar ou as palavras ou o ritmo. Avec, nous avons, elle a été chantée par les enfants, c'est Dans le bois. Então, Voilà. lá no céu tiro do livro. É isso? Ela conta realmente uma história, a canção. Oui, ils sont anciens en fait. Ils vont se trouver avec Saint Joseph. Donc là, il y a plusieurs couplets. Então, tem uma repetição com. Certo. Et donc, la chanson raconte une histoire. Então, através disso, a canção sempre conta uma história. Donc, l'histoire, elle est écrite, il y a un point de départ. A história sempre é escrita, tem um ponto de partida. Donc, c'est. C'est de Raquel Simões qui a Oui, ça c'est donc l'adaptation. Mais on peut inventer que dans le ciel, il y a autre chose. Evidentemente que a gente poderia também dizer às crianças o que foi que eles acharam no céu. Eles poderiam ter achado outras coisas, não só tempo de balão, sei lá, ele teria achado uma nuvem, um pássaro, uma estrela. Poderia ter achado um avião, o que fosse. Então vocês podem solicitar das crianças para completarem e introduzirem palavras naturalmente novas e contar outras histórias. Donc ils vont s'approprier la chanson par le fait d'inventer eux-mêmes des paroles et faire une rime à la fin. Então eles também vão se apropriar dessa canção, porque eles vão inventar algumas coisas e depois a gente pode pedir para que eles possam rimar, qual é a palavra que rima com essa, etc. Então pode completar a canção e vira alguma coisa de pessoal para o grupo das crianças porque inventaram um novo texto. Il y a des enfants qui très spontanément chantent et racontent leur vie. Tem crianças que muito naturalmente eles conseguem, cantando, contar a vida deles. Ils jouent dans leur chambre, ils chantent avec leur Às vezes brincando com os brinquedos mesmo, eles cantam e contam histórias. Et un enfant qui chante, d'ailleurs comme un adulte qui chante, Aliás, uma criança que canta, assim como um adulto que canta, au moment où il chante, no momento no qual ele canta, il y a toutes ces préoccupations qui sont à distance. são todas as preocupações que ficam à distância. Et c'est ce qui fait une des trésors
É isso que é o tesouro da canção. Alors apprendre aux enfants à chanter, avoir du plaisir à chanter, c'est leur donner une clé pour de temps en temps mettre de côté leurs préoccupations, voire leurs souffrances ou leurs douleurs. Então, na verdade, quando a gente ensina uma canção para uma criança, é de dar para ele como que uma chave para que ele possa evacuar os seus problemas, os seus sofrimentos e tudo, que tudo possa ir embora. Ele está inventando nessa manhã o que foi que eu fiz, e aí continua inventando. Je viens de chanter avant le début, c'est que j'étais un peu ce matin, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais le fait de chanter, ça m'a donné quelque chose, et puis finalement, ça va bien, je suis mieux, et puis voilà, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? É de contar essa manhã o que eu fiz, eu estava aqui sem saber o que dizer, mas depois eu vou inventando, né, toda uma história, cantando e, na verdade, com isso, aos poucos eu vou colocando os meus problemas de lado. L'invention de chansons par les enfants eux-mêmes, A invenção de canções pelas próprias crianças tem que ser favorizada pelo nosso exemplo também. A gente pode dar exemplos. A gente, como hoje está chovendo, eu não sei o que, Deus sempre. Et comme ça, il n'y a pas d'inhibition, on enlève A l'inhibition. gente quebra com a inibição das crianças Et ça devient possible. e tudo fica possível. Alors, ça c'est l'aspect du premier degré. Esse é o aspecto do primeiro grau. Et j'ai commencé à me familiariser avec un répertoire de chansons de 2 jusqu'à 5 notes. Então eu comecei dizendo que tinha um repertório de 2 até 5 notas no início. C'est pour la culture vocale, É para a cultura vocal, l'intonation, para a afinação, intuação, liée au sens du texte. ligado ao sentido do texto. Alors il y a un autre type de répertoire, Tem outro complémentaire. tipo de repertório que será complementar. Ce sont des chansons qui vont avoir un rythme peut-être plus intéressant, plus caractéristique. São canções que a gente vai escolher porque elas vão ter um ritmo mais interessante, mais característico, Disons, avec plusieurs variétés rythmiques, com várias variedades rítmicas, plutôt que beaucoup de régularité. em vez de só termos regularidades rítmicas. Et j'ai placé, ça c'est rythmiquement, Essa, c'est por pas aí, très essa intéressant. canção, por exemplo, ritmicamente não é muito interessante. Essa, por exemplo, Rythmiquement, il y a quelque chose essa canção aqui é muito mais interessante do ponto de vista rítmico. ou bien caché dans le petit. Le chat les a pris, oh le chat, le vilain chat. Ça c'est une chanson qui raconte l'histoire des petits oiseaux. É uma história de aqueles pássaros que vão ser pegos por gato. On ne sait pas, parce que A gente não sabe se ele, o que ele vai fazer com esses pássaros, mas não. Talvez ele, não sei. Mas ritmicamente, em todo caso, é muito rico. vous avez eu d'autres chansons. C'était Ontem vocês tiveram várias canções com ritmo muito característico. donc là, le rythme est particulièrement intéressant. O ritmo é particularmente aqui interessante, Il pose 2 formules. porque ele tem 2 fórmulas. Donc, quand on a un rythme plus intéressant, ça sera plus facile de faire la distinction entre le tempo et le rythme. Quando a gente tem canções, na verdade, onde o ritmo é bastante característico, vai ser mais fácil de fazer um discernimento entre o tempo e o ritmo da canção. Ici,
Aqui tivemos somente o tempo, os batimentos foram do tempo. Maintenant, vous pouvez frapper le rythme. Então, vamos agora bater o ritmo da canção. Alors, normalement, il est préférable de chanter les paroles au moment où on veut chanter, de frapper le rythme. Na verdade, podemos dar uma preferência a falarmos o ritmo das palavras do texto quando a gente tem que se bater o ritmo dele. Parce que le rythme vient des syllabes. Porque o ritmo vem das sílabas. Donc, si vous ne connaissez pas la chanson, Então, se vocês não conhecem vous faites o texto, vocês fazem tralala. Si vous connaissez la chanson, E se vocês conhecem a canção, vocês vão cantar o texto. je chante la version avec le texte en français, chanter avec le texte. Ah, ils vont chanter, pas seulement battre le rythme. Oui, 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 oui. Battre le rythme, mais... Chante. Desculpe, vocês vão fazer a canção. Donc là, c'est très différent de je chante. É bem diferente do que isso. D'accord? Donc la différence est tellement grande que l'enfant va plus facilement comprendre s'il frappe le tempo ou s'il frappe le rythme. Então, a diferença é tão grande entre essas duas maneiras de proceder que a criança vai treinar com um e com o outro de maneira diferente. Et c'est intéressant de prendre des bâtonnets É interessante também de pegar os pauzinhos, parce que c'est déjà un petit outil, c'est un instrument. primeiro porque já é um instrumento. Alors nous choisissons des bâtonnets qui sont A gente escolhe sempre pauzinhos de madeira, como é que eu poderia dizer, então, mais mole, pour que le son ne soit pas trop. para que o som não seja assim muito percussivo, muito duro para os ouvidos. Vous entendez la différence? Vejam bem, ele não tem aqui, mas Je chante. Je chante tra-la-la, je chante tra-la-la, je chante tra-la-la. Mais ça ne s'accordera pas si nous chantons comme ça. Je chante tra-la-la, je chante tra-la-la. Ça c'était donc frapper le rythme. esse é então o ritmo da canção, a gente vai bater o ritmo. O tempo. Alors, il faudra faire attention Tem que sempre fazer les atenção enfants chantent que vraiment as crianças cantem mesmo ou avant d'utiliser des éléments associés à la chanson. antes de utilizar, por exemplo, pauzinhos e elementos associados à canção. Tem que as crianças realmente estarem sabendo inteiramente a canção. Sinon, il y a beaucoup de chances ou de risques Senão, arriscamos de l'enfant croit qu'il chante. que a criança pensa que ela está cantando, mas ela só bate o ritmo. Il est actif, il participe, Ele participa, a gente pensa que ele está il ne ativo, s'écoute pas. mas ele não se escuta porque ele não está cantando. Donc, si il ne peut pas chanter, je chante tra-la-la-la, Se ele não pode cantar, je chante tra-la-la-la, tu chantes tra-la-la-la, c'est déjà pas mal. On a isso já é alguma coisa, porque ele está cantando com ritmo, Donc, on va travailler un peu sur então la tem que trabalhar a afinação. Vous voyez, et d'abord l'intonation, le texte, A afinação e o texto, et ensuite les e só applications. depois as aplicações rítmicas. Pour le premier degré, on Para o primeiro va grau, sur la comparaison vamos comparar et la séparation. e a separação do ritmo e do tempo. Dans le deuxième degré, on a No ajouté segundo deux grau, autres modes a gente vai adicionar os dois outros modos rítmicos. qui sont le premier temps de la mesure, O primeiro tempo do compasso e a divisão do tempo. on a le tempo comme ça, je
E a divisão do tempo? Le tempo, c'était Esse era o tempo, a divisão. É sempre bom de terminarmos todos juntos na última sílaba, plutôt que de continuer, finir à la mesure. do que terminar com o compasso final. On reste un peu en l'air. Fica um pouco em suspensão. É melhor terminar. Mas com música isso deve ficar ótimo. Du moment qu'on a bien présenté, travaillé les modes rythmiques séparés, A partir do momento onde nós trabalhamos bem os modos rítmicos de maneira separada, dans le deuxième degré, no segundo grau, on va pouvoir commencer vamos começar à associer a associar vários modos rítmicos collectivement. coletivamente. Donc, il y aura un groupe qui va frapper le tempo, Tem um grupo que vai bater o ritmo, ou o tempo, desculpe. vous allez frapper Vocês a divisão. les deux doigts. Com os dedos. Tout le monde chante. E todo mundo canta. Et maintenant, on peut inverser. E agora podemos invertir, Dans le premier temps, la mesure de tempo, podemos ter le primeiro. tempo, etc. Enfim, podemos misturar à vontade depois, a partir desse grau. On peut même avoir 4 groupes. A gente pode até ter 4 grupos. Peut-être Vamos tentar. les 4 premiers rangs ici, As 4 primeiras filas aqui, até a metade, on a l'envers. até vocês que estão de Vous verde. allez frapper le premier temps de la mesure. Vocês vão fazer o primeiro com o pé, o primeiro tempo do compasso. Ceux qui sont derrière, Os que estão atrás, le tempo, o tempo. à côté derrière, Atrás desse grupo, division, a divisão. et devant, E aqui, ça, le rythme. o ritmo da canção. Et donc, tout le monde chante. E todo mundo canta. Voilà. Donc là, on a une polyrythmie collective. Assim temos uma polirritmia coletiva. Je vous ai demandé de frapper d'une façon différente pour avoir des timbres différents. Então, a gente pode também pedir para que esses batimentos sejam de maneira diferente, com o dedo, com o pé, etc., para termos timbres diferentes. Hier soir, avec avant le concert, la séance de 3e degré, on a fait en 3 groupes aussi. Nós ontem, para esses que assistiram também, com as crianças que estavam aqui na aula, não na apresentação, mas cada criança fez de uma maneira diferente, com outro timbre, para que pudesse ter essa sobreposição rítmica, polirritmia. Et puis dans le 3e degré, E no terceiro on grau, va aller vers la polyrythmie individuelle. a gente vai depois também para, e vocês viram, a polirritmia individual. Pour ça, il faut bien que les 4 notes soient
Para isso, esses 4 módulos têm que ser muito bem definidos e impregnados para depois poder uma só criança fazer a globalidade dessa superposição. Dans le répertoire de chansons, il y aura aussi des chansons, bien sûr, avec les noms des notes. Teremos naturalmente também muitas canções com o nome das notas. Alors, vous en avez eu abondamment hier. Ontem nós tivemos uma linda apresentação com essas muitas notas. Carmen produz de uma maneira espetacular tudo isso, todas essas canções com o nome das notas. Pour obtenir une habitude de prononciation des noms des notes. Para também a gente poder se habituar com a pronunciação do nome das notas. Et ça dès le premier degré. E isso desde o primeiro grau, mesmo na oralidade. Et il y a quelque chose de particulier avec les chansons de 3 notes, par exemple. E temos algo de particular, por exemplo, com as canções de 3 notas, como o São José que a gente encontra no céu. Une chanson de 3 notes peut être très facilement chantée à 2 voix. Uma canção de 3 notas pode ser muito facilmente cantada a 2 vozes. Au minimum, le groupe et le professeur qui fait l'autre voix. Ou então, no mínimo, o grupo das crianças que vão cantar e o professor que faz a segunda voz. À partir du deuxième degré. Isso já a partir do segundo grau. Donc, si vous chantez, vocalisez. Se vocês vocalizarem isso, tem uma impregnação polifônica. Et pourquoi pas avoir. É o primeiro passo em relação à polifonia. Souvent, on pense que le premier pas de la polyphonie, c'est le canon. Muitas vezes a gente pensa que o primeiro passo da polifonia é o cânone, Bien sûr que le canon, comme on a eu hier, e realmente é um elemento muito interessante para o início da polifonia. et du coup, on oublie un peu cet aspect tout simple du mouvement parallèle de tierce de six. Mas muitas vezes esquecemos esse movimento natural das terças em paralelo, que como vocês fizeram agora, que é também bastante simples na introdução da polifonia. La polyphonie, elle est partagée dans le groupe avec le professeur. A polifonia é repartida, como vocês fizeram, ou no grupo ou na relação entre o grupo e o professor. Peut être soutenu, bien sûr, par l'harmonie. E pode ser também sustentado pela harmonia do instrumento que acompanha. Guitarra, piano, na harpa, em todo caso um instrumento, se possível, harmônico. C'est pour l'imprégnation harmonique. Para a impregnação harmônica. Et puis dans les répertoires de chansons, E no repertório de canções vamos ter, quand les enfants ont une intonation quand même un petit peu stabilisée, quando a entoação, a afinação das crianças vocal já estará estabilizada, on va développer le répertoire spécifique qui va favoriser la reconnaissance des intervalles. nós vamos desenvolver um repertório específico para o reconhecimento dos intervalos. Donc hier vous avez eu cette chanson écrite par Hélène Marina. Ontem vocês tiveram Marina. Et d'où vient cette chanson d'ailleurs de Hélène? A Marina, de onde vem, na verdade, essa canção do Livros? La version initiale de Hélène, c'est ma pauvre petite poupée est tombée. Ma pauvre petite poupée s'est brisée.
imaginação Parce que les élèves, apareceu uma pequena Mona Williams, le drame, sa poupée est cassée. porque chegou, tinha um drama, a boneca estava quebrada. Est-ce que c'est la poupée qui s'appelle Marina? Est-ce que A c'est gente não sabe se Marina era aluna dele ou se era aluna da boneca. la petite sœur? Je ne sais pas, mais donc Gilles a inventé dans l'instant. E no momento o Williams inventou essa canção. Et elle était tellement expressive que. E ela é tão expressiva que eles repetiram. E assim a menina ficou mais tranquila e ficou uma bela referência da sexta menor. Et donc, voilà pour cette évocation de répertoire. Então, vejam bem isso para a evocação das canções. Et demain, Amanhã la dernière partie d'une leçon, ce sont les mouvements. vão ser abordados os movimentos corporais na aula de educação musical. Muito obrigada!